sobre os tipos de funções dentro do ADVPL, ou seja, são 3 tipos que o nosso camarada ADVPL possui. Sim, nós temos os 3 tipos. O primeiro tipo é function, simplesmente, puramente simples, function. Este tipo function ele é reservado pelo sistema, ou seja, quem consegue compilar um programa com function, somente quem tem a senha de compilação da TOTUS. Ou seja, eu sou um desenvolvedor interno da TOTUS, estou programando lá para os módulos de sustentação ou inovação que tem dentro da TOTUS, sempre eu vou utilizar o primeiro nome do fonte, a primeira função deste fonte vai ser chamada de function. As demais também podem ser, tá? Mas é muito comum você ver as demais funções dentro de um fonte, ou seja, um fonte de 2.000 linhas, por exemplo, que são fontes enormes, ou até mesmo um fonte de 20 linhas pode ter 2 funções dentro dele, tá? Só que vai ser comum você ver a primeira com function e a segunda com stacked function. Por que existem essas diferenças de funções dentro da ADVPL? A function sempre se trata do programa principal. A stacked function, ela sempre vai estar trabalhando ali dentro daquele programa, ela vai ser uma função mais estática dentro daquele programa. Então, quando você quer utilizar aquela função para qualquer tipo de situação, utilize stacked function, que não é a chamada inicial do fonte, ela está dentro de um bloco, ela está dentro de um contexto de um programa, e você não precisa ficar usando o underline. Por quê? O que é o underline antes de uma função? Não sei se você já viu, mas o underline, por exemplo, ABC, ela é uma função de usuário. Sim, por isso que está aqui, ó, user function. Então, quando você quer fazer um desenvolvimento, você não trabalha dentro da TOTUS, ou você está lá na fábrica de software da TOTUS, customizando o programa, fazendo qualquer desenvolvimento para um cliente, ou no nosso teste aí, nos nossos programas dentro de ADVPL, no nosso curso de ADVPL, você sempre vai usar a primeira chamada do fonte como user function, porque o sistema tem que entender que é uma função de usuário, não é nativo do Proteus. Então eles utilizam essa user function e você tem que colocar esse underline, o nome da sua função. Preste atenção que o ADVPL tem uma limitação com relação aos nomes das funções que você pode criar. Em outras linguagens, por exemplo, como Java, é muito comum nós vermos, deixa eu colocar aqui o user function novamente. Uma linguagem como Java ou qualquer outra linguagem aí, alto nível que nós vemos no mercado, é muito comum, se você estiver trabalhando com elas, você ver nomes extensos, por exemplo, cálculo do custo médio, abre e fecha. Isso aqui é uma chamada, isso aqui pode ser uma função, por exemplo, que você cria em Java. Em ADVPL nunca você vai conseguir fazer isso. Você pode até criar, mas ele vai entender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai entender só até a letra D deste texto enorme que você criou. Por quê? A linguagem ADVPL, ela trava em 8 bits os seus fontes. Então, assim, o nome do arquivo você pode até colocar ele mais extenso, mas é muito comum na TOTUS você ver que o nome do fonte, do programa fonte, é a primeira função que tem dentro dele. Por exemplo, nós podemos ver lá que tem a mata 950. A fonte vai se chamar, a primeira função deste fonte vai se chamar
mata 950, tá? Então, este exemplo aqui, você não vai conseguir fazer dentro do ADVPL. Colocar nomes de funções extensos, tá? Então, o que eu indico vocês fazerem? Se você estiver utilizando, por exemplo, para um cliente, programando para DNS, por exemplo, eu indico você fazer o seguinte: colocar as letras do cliente, ou seja, as iniciais do cliente. No meu caso aqui eu vou colocar DNS, um azinho de rotina, que é uma rotina que vai ser uma ação, é uma tela, alguma coisa assim. Isso aqui é um padrão que a própria TOTUS usa, tá? Se você perceber, nos fontes da TOTUS existe o FINA, alguma coisa, o CTBA, alguma coisa, o FATA, alguma coisa, o MATA, alguma coisa. Isso aqui não sou eu que estou inventando, não. Isso aqui foi a própria microsiga que inventou, tá? Então, se vocês observarem as funções, elas são mais ou menos nessa estrutura. Então, aqui nós temos aqui, eu estou utilizando aqui, se eu estou programando para DNS, mesmo que eu esteja programando para um cliente, eu sou uma consultoria, mesmo que eu esteja programando para um cliente, eu posso usar um nome numa fonte DNS, qual o problema? Ou você coloca as siglas iniciais ali que vai identificar o nome do seu cliente. DNS, A de rotina de uma função, 001, por exemplo, 002, 003, 004, 005, que aí você consegue brincar aqui com várias fontes, tá? Várias funções. Ou você pode deixar algo que pareça com o que você quer fazer. Por exemplo, recorda lá os nossos videozinhos no DevStudio. Eu coloquei OP ADVPL. Era o nome da minha função, era esse aqui. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 caracteres. Por que sempre 8, Davi? Porque a TOTUS ela lê até 10 posições. Lembra que é uma função de usuário? Lembra que sempre que nós customizamos alguma coisa é uma função de usuário? Então eu tenho que considerar sempre que o total da minha função vai ser o underline alguma coisa, que é exatamente esse cara aqui. OP ADVPL, que seria operadores ADVPL, que eu queria mostrar para vocês. Então eu utilizei o underline OP ADVPL, tá? A chamada dessa função dentro de outros lugares, a partir do momento que a gente monta o fonte desta seguinte forma: user function, por exemplo, OP ADVPL, automaticamente o Proteus identifica que eu estou chamando desta forma. Se eu utilizar uma stact function, ele funciona? Funciona. Ele vai simplesmente ficar desta forma. Só que você nunca vai conseguir compilar uma fonte com a stact function, só com stact function. Você vai ter que ter pelo menos uma user function para chamar como sua função principal. Esse também é um conceito que vem lá desde o C. Nós temos que ter uma função principal. É a função que vai startar, é a função que vai começar o seu programa a funcionar. Neste vídeo nós vamos falar sobre um teste lógico, ou a famosa tabela da verdade. Se você pesquisar aí sobre tabela da verdade, você vai ver algo muito parecido com isso que eu vou passar para vocês, só para que vocês possam entender o vídeo anterior que nós falamos ali um pouquinho sobre verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu tenho a variável 1 é igual a 0 e a variável 2 é igual a 3, por exemplo. Se eu colocar numa expressão isso, variável igual a 0 e
ou seja, o end, ponto, a variável 2 igual a 3, e elas tiverem informações diferentes de verdadeiro e falso, pode não funcionar uma expressão que você queira, ou pode não funcionar um teste lógico. Por isso que eu coloquei aqui testes lógicos, que na verdade isso aqui é o nome tabela da verdade. Então aqui, ó, se eu tiver a opção aqui de verdadeiro com verdadeiro, ou seja, aquele famoso var1 igual a 0, ponto, end, ponto, var2 igual a 3, eu posso falar que este daqui ele é verdadeiro e este daqui é verdadeiro. Seria verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Se eu falar que aqui não é verdadeiro, ele é falso, eu tenho que fazer a seguinte análise. Verdadeiro com falso sempre vai dar falso, nunca vai dar verdadeiro. Se eu falar que falso mais verdadeiro, ele também sempre vai dar falso. Se eu falar falso com falso, vai dar falso. Então é o seguinte, a tabela da verdade só tem uma opção de funcionar. Se for verdade com verdade, ou seja, true e true. Se for falso, falso e falso, qualquer coisa que virar com falso é falso. Seria mais ou menos aquela coisa, tudo que eu multiplicar por zero é zero. Então, o falso é a mesma coisa. Tudo que eu colocar junto com falso é falso, não serve para nada. Não serve para nada, entre aspas. Pode ser que você queira saber na sua lógica qual é a opção falsa para que você faça alguma tratativa. Ok? Espero que vocês gostem, tenham entendido e até o próximo vídeo. ADVP1. Mudei o nome, tá vendo? Antes era final L, agora é 1. E aí eu posso chamar, por exemplo, aqui dentro, estou fazendo várias operações lá, tudo. E aqui eu posso chamar essa função simplesmente com OP ADVP1, abre e fecha. Se eu usar aqui se em vez de start eu usar user function, aqui eu tenho que chamar com o underline. Vocês entenderam? Vamos deixar mais claro isso indo lá para o computador? Então bora lá, vamos para a tela e mão na massa. Opa, vamos lá para o nosso vídeo para a gente identificar as funções que existem dentro da DVPL. Se você pegar um fonte padrão, é muito comum você ver o seu fonte padrão começando com function, por exemplo, mata 950. Isso daqui, quem consegue compilar neste cara aqui, somente a TOTUS, tá? Somente a TOTUS, pois ela tem a chave de compilação. Existem outras formas aí que você consegue compilar uma function, mas não vou passar para vocês. Mas existem algumas formas aí que você consegue compilar uma function. Ou seja, você consegue tirar uma chave de compilação para você. Outras opções, tirando esta opção que é da TOTUS, você sempre vai utilizar, como nos nossos programinhas, se você voltar lá no fonte, nos nossos programas, e se você olhar o documento que eu deixei para vocês, o TXT, aliás, o PRW, o TXT não, é PRW, você vai ver que sempre eu começo com uma user function. E eu posso ter aqui opções de stacked function. Stacked function. OP ADVP1, que é igual nós colocamos lá na lousa. Eu posso estar fazendo exatamente, desta forma. E vamos dizer que aqui eu faço um processamento qualquer, aqui, o que for, e retorno uma informação. Eu posso chamar aqui dentro da minha user function, eu posso chamar aqui uma variável, por exemplo, óbvio que essa variável sempre tem que estar declarada, tá, gente? Vamos colocar aqui uma informação de teste. Aqui dentro eu posso chamar teste, dois pontos igual, chamar a minha funçãozinha,
OPEADVP1. Aqui embaixo faltou, eu quero deixar um OP. Feito. Eu referenciei uma stacked function dentro do meu programa. Vocês vão entender como funciona exatamente este processo quando nós falarmos sobre passagens de parâmetro e tudo mais. Mas você consegue criar diversas funções dentro de um único programa como esse. Isso aqui ficaria totalmente funcional para vocês. Stacked function é uma função estática dentro deste programa. E user function é a função principal que nós vamos estar utilizando. Eu poderia ter aqui tudo como user function? Pode, não tem nenhum problema. Você começar assim, só que lá no seu menu, provavelmente você sempre chama a primeira função deste programa aqui. Existem algumas boas práticas, tá? Que você nunca começa a programar com algo assim, por exemplo, já vou começar a programar para retornar essa variável aqui como 0. Mas por que? Eu não faço isso, entendeu? Eu primeiro começo o programa, abrindo uma tela, se é isso que eu quero fazer, carregando variáveis para um relatório, mostrando perguntas e tudo mais. Existem boas práticas de programação também, tá? Então, neste caso aqui, nós começamos com user function, OPADVPL para mostrar os operadores e depois criamos uma outra opção aqui de OPADVP1, tá? E ela você pode retornar informações aqui. Aí, logo mais nós vamos passar passagens de parâmetro e tudo mais. Mas é totalmente possível você criar uma função e chamar ela dentro de outra função. Detalhe, se eu digitei aqui, ó, user function, aqui eu sempre tenho que chamar com um underline. Se eu digitar aqui, ó, stacked function, eu não preciso chamar o underline. Ok? Vamos para o próximo vídeo. Espero vocês lá.